Vamos lá, pessoal. Bom, professora Júnia Andrade, né? Me apresento para quem não me conhece, sou professora discursivas e de língua portuguesa há mais de duas décadas. No vídeo anterior, eu dei duas dicas muito importantes sobre a Consuplan, uma falando sobre a questão avaliativa, o elemento mais importante da questão avaliativa que aqui retomo é a argumentação. Expliquei o que é importante, é lógico que foi uma explicação bem rapidinha, não é? Depois, nesse mesmo vídeo, eu falei sobre a estrutura, a forma como a banca propõe o tema. É um tema sempre proposto, né, com duas partes, ele nunca é proposto com um elemento nuclear, tá certo? São sempre dois elementos. E o aluno tem que entender, tem que treinar em cima deste propósito para que ele desenvolva um texto que chegue realmente à aprovação. Do contrário, ele vai tangenciar uma das partes do tema, tá bom? Está no meu vídeo anterior, você vai encontrar aqui no meu canal. Bom, eu vou falar hoje sobre os temas possíveis. Lembrando que é um vídeo um pouco rápido também, como este é um vídeo de dicas. No curso, que eu vou explicar o curso que a gente tem, eu trabalho isso de uma forma bem mais profunda e mais cuidadosa, porque é a questão tempo, tá? Então vamos lá, pessoal. Sobre temas possíveis. É muito importante que a gente tenha um rol temático que fale muito sobre a banca, que diga muito sobre a banca. Por quê? Não é difícil acertar tema, tá? De discursivas para concurso. Quando eu falo para vocês que não é difícil, gente, eu estou na 7ª semana seguida de acertos de temas em 2022. Isso eu falo publicamente no meu canal, tá? Eu vou mostrar aqui, veja só. No vídeo anterior eu mostrei um depoimento, né? Eu vou mostrar mais um depoimento que eu separei. Esse aqui chegou no WhatsApp do estúdio, do Turma de Direção Concursos. E uma pessoa aqui agradecendo, demonstrando admiração, falando que quando viu o tema da prova, o sentimento de segurança o acalmou, tá? Um dos temas da redação foi sobre emprego de novas tecnologias para garantia da eficiência e segurança pública, o qual coube como uma luva para o tema proposto pela banca hoje. A gente tinha um tema bem dentro desses moldes. Esse foi o concurso para o Corpo de Bombeiros do Amazonas, fez prova recentemente pela FGV, vocês podem conferir lá. E havia lá 3 temas, certo? Então, um aluno deu um depoimento sobre um acerto, esse aqui trouxe depoimento sobre outros alunos trouxeram depoimento sobre 2 temas que acertamos, e de fato foi isso, dos 3 acertamos 2. E tem aqui recentemente um tema super importante, que foi, aqui não está saindo a data, mas está no e-mail do curso do atendimento, que é do dia 1º de maio de 2022. Aqui a aluna elogiando, né, agradecendo as aulas magníficas, conseguiu fazer a prova com tranquilidade, porque caiu cada item que a gente falou na revisão. Até o assunto da redação sobre o meio ambiente e consumo de carne. A gente tinha um assunto sobre o meio ambiente ligado à questão, não exatamente do consumo de carne, mas falando sobre a questão da criação de gado bovino e o aumento da poluição por conta do gás metano. Era o tema que a aluna precisava, tá? Tanto que ela falou, agora é esperar o gabarito e mandar o vinho, tá? Então é isso, pessoal. E é isso que a gente espera para todo mundo. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre os meus 5 primeiros temas possíveis, certo? Lembrando que nosso projeto Redação Pronta, a gente terá 10 temas possíveis. Qual que é o bacana do Redação Pronta? O curso está custando R$ 79,90, mas se você se matricular até o dia 15/6, como é um concurso para professores, é por isso que eu fiz esse presentão, tá, gente? Porque a gente é colega, só por isso. Você vai pagar R$ 67,91, pode dividir isso em 12 vezes, enfim, fica a seu critério. E neste curso, a gente vai apresentar 10 temas comentados. Eu tenho esses acertos que vocês estão vendo, vem de um projeto chamado Dossiê da Aprovação, que é sempre apresentado ao final do curso. Desta vez não, eu vou pegar a Prefeitura de Juiz de Fora, vou apresentar toda terça e quinta, um tema ali desenvolvidinho para você, comentado em profundidade, porque a ideia é acertar, tá? A ideia é acertar. Então, para que serve esse projeto? Ora, se você não tem tempo para redigir, não tem tempo, não está tão afeito assim, demora muito e queria alguma coisa pronta, é para isso que serve. Ou, eu já estou num curso de redação, eu queria um reforço, para isso que serve, certo? Para poder ampliar suas ideias, te dar a capacidade de você chegar lá, tá bom? Então, veja que por muito pouco você pode resolver sua vida em 2022. Pessoal, temas possíveis, e eu vou falar o porquê. Lógico que esses aqui são os temas mais tranquilinhos, que poderiam acontecer. A Consuplan, como eu disse no vídeo anterior, é uma banca que sempre vai colocar o desafio do E,
no meio, tá? Então o aluno tem sempre que treinar a possibilidade desses dois polos do tema, certo? Ou ela coloca o e ou coloca o ou. E aí a gente tem que redigir sobre os dois polos. Mas vamos lá, as propostas eu vou falar de modo geral, depois em outros vídeos de dicas eu vou um pouco mais aqui a fundo com algumas coisas. Os desafios do ensino tradicional para o professor e para o aluno. Parece uma questão óbvia, mas é o tema zero. Por quê? Porque você só tem como pensar a questão do ensino em outros modelos, mesmo dentro do século XXI, mesmo pensando no ensino para a geração Z, que é a geração dos meninos que estão aí para a gente educar, e vai ser a maior geração do século XXI, se a gente recompuser todo o nosso entendimento dos desafios tradicionais, dos desafios do ensino tradicional. Porém, quando a gente pensa em desafios do ensino tradicional, a gente não pode levar para a redação tudo que a gente sabe. A gente tem que fazer escolhas, e de preferência escolhas argumentativas com caráter informacional. Por exemplo, eu não posso falar sobre questão da remuneração de uma forma muito geral, senão eu vou cair no senso comum. O que eu tenho que falar sobre a questão, por exemplo, eu posso falar da questão dos métodos, a dificuldade, né, de inovação de metodologia, a metodologia que tem a ver com a realidade da geração que surge, que é a geração alfa, na verdade, foi a geração Z, mas não, geração Z nós já estamos lecionando para elas, para essa geração, né? E agora, do século XXI, terá em peso a geração alfa, que é a geração que já nasce já nasce logada, não é uma geração totalmente tecnológica, é uma geração que exige lideranças altamente flexíveis, e isso tudo tem a ver com uma reformulação do ensino tradicional, tá certo? Ele precisa ser reformulado tanto para o professor quanto para o aluno. Tá? Vide aí o problema que aconteceu relacionado à pandemia, quando as aulas foram suspensas do modelo presencial, né? E foi dada continuidade malfadada no modelo remoto. Houve uma série de problemas que foram super desafiantes para os professores, principalmente, para os alunos e suas famílias. Tá? É um tema bastante interessante, você tem que voltar aqui para que você selecione aqui pelo menos uns 3 desafios interessantes, tá certo? Ah, são 3 para o professor, 3 para o aluno, Júlia? Não, você pode pegar 3 desafios para os dois no desenvolvimento. A questão da reformulação realmente da metodologia, né? A questão não só de uma reformulação metodológica visando tecnologia, mas a questão de uma reformulação metodológica visando ética, uma nova ética, principalmente de uso das novas tecnologias, isso é muito importante, é uma redação super inovadora quando ela vai para esse caminho. A questão da reformulação curricular, né, ou a reformulação metodológica visando a inclusão, e a inclusão aí, a gente hoje já fala até em letramento racial, não é? A questão da alteração dos vocabulários, da escolha dos textos que os alunos vão ler, da reformulação de estratégias de inclusão e não de estratégias discriminatórias. Então, estes caminhos são os caminhos do século XXI, são caminhos que vão dar a sua redação aí nota alta, tá? Vantagens e desvantagens do ensino à distância, tem mais desvantagens, né? Por enquanto. Na verdade, ao discutir esse tema, é bom você pensar o modelo híbrido, tá bom? Por quê? Quando você pensa em vantagem do ensino à distância, a gente pensa muitas questões de custo, né, que é a redução do custo, mas escola pública tem sim uma redução do custo para o Estado, de fato tem, mas você pode ter vantagens que não foram trabalhadas. Por exemplo, a condensação de conteúdos num tempo menor. Por quê? Porque quando houve o ensino à distância, gente, o grande problema do ensino à distância à época foi a adequação temporal. Não havia uma metodologia. E a gente que já trabalha com ensino à distância há muitos anos, trabalha com ensino à distância aí desde de sempre, né? Praticamente com o curso público, pegou a chegada desse processo no século XXI. A gente descobriu uma série de vantagens, tanto vantagens de criação tecnológica, de ambientes de ensino virtual que foram sendo modificados para criar praticamente caminhos disciplinares para o aluno, criar autonomia. O ensino à distância, né, o ensino remoto, ele pode criar situações de autonomia se ele for trabalhado para isso, primeiro dentro do modelo híbrido, tá certo? As desvantagens que você tem é a questão da socialização, né, que do contato presencial mesmo, você tem a questão dessa, digo, na verdade, do isolamento social, de certo modo, não é? A questão da procrastinação é um pouco perigosa no ensino à distância, da manutenção de liderança, então isso é um assunto interessante, tá?
As expectativas e os desafios de se implementar o ensino domiciliar no Brasil. Ah, isso aqui é totalmente diferente de ensino à distância, hein, gente? Ensino domiciliar, o homeschooling, né, que acabou de ser aprovado na Câmara. Pode ser um tema, hein? Pode ser um tema. E vai para o Senado. No momento em que eu falo, acabou de ser aprovado na Câmara e vai para o Senado Federal para ser aí discutido, né? E talvez seja aprovado. Qual que é a expectativa? Se pensa muito como ensino domiciliar como a superação dos problemas da escola. Quem pensa em optar por esse ensino, ou seja, a criança aprender em casa, os pais pensam na questão do bullying, pensam na proteção da criança em relação a processos da escola que consideram, alguns chamam de, é, vamos dizer assim, de não poder escolher o professor, e muitas vezes, tem um professor doutrinador, tem essas conversas e tudo. E, na verdade, isso é uma expectativa. E qual que é a questão do desafio? Aí vem uma série de questões. Desafio para a supervisão escolar, como supervisionar ensino à distância? Então isso vai ter que ser muito bem pensado. Ensino à distância, não, ensino domiciliar, melhor dizendo. Você tem desafios como a família realmente está preparada, porque ela pode ser responsabilizada. A educação é um dever prioritário do Estado. É claro que é dever da família também, mas ele é muito prioritário do Estado. Então, é, como que isso vai ser organizado? Tá? Principalmente pela família. A família está preparada? Outro desafio, as crianças, né, que tendem, crianças e adolescentes que vão passar por ensino domiciliar, um dia vão chegar à faculdade. E vão chegar à faculdade sem ter sofrido aqueles conflitos que são típicos da escola, né? Típicos da diversidade sociocultural em que a gente vive. E naturalmente estarão alijados desse processo, muito provavelmente, tá? E é complicado. E fora a questão da proteção à criança, não é? A escola não é um local somente de conteúdos, é um local também que os professores e os coordenadores e psicopedagogos, né, têm muito contato com a questão da proteção à criança, proteção contra a violência, contra o trabalho infantil, né? Isso vai ser um pouquinho complicado. Professores, entre a vigilância e a autonomia do ensino, a gente sabe o quanto alguns professores foram perseguidos em algumas cidades. São Paulo foi muito, por exemplo, Minas menos, mas São Paulo foi muito forte, não é? A questão até mesmo de pessoas do Legislativo Municipal de São Paulo, Legislativo Estadual do Estado de São Paulo, irem às escolas, no Rio de Janeiro também aconteceu isso, entrarem em sala de aula para ver o que os professores estavam lecionando. Né? É um verdadeiro abuso contra a cátedra, né? Contra a liberdade de expressão. Esse assunto é muito profundo e esse assunto envolve os limites da liberdade de expressão, envolve a liberdade de expressão em si, envolve a liberdade de cátedra, que é a liberdade de ensino, envolve a autonomia do professor, principalmente, né? Tá certo? E o processo de negociação do professor com sua própria turma, tá? Então, isso é uma questão bem interessante. E o ensino remoto, que é o ensino à distância, como controlar a proatividade e manter o engajamento dos alunos. A proatividade, gente, perdão, o engajamento é o aluno estar sempre atento, ele sempre querer aula, né? Como manter esse engajamento. E como controlar a proatividade, ou seja, o aluno se tornar produtivo, mas se tornar produtivo sem ser ansioso. Por quê? Porque durante a pandemia a gente viu muito bem o que aconteceu, né? Os professores ficaram sobrecarregados, as famílias sobrecarregadas diante daquela novidade, daquele novo, e os alunos extremamente sobrecarregados, por quê? Porque não se sabia a carga de conteúdos que podia ser oferecida, né? As pessoas muitas vezes tiveram que trabalhar vamos dizer assim, uma jornada de ensino comum na realidade do ensino remoto, que é um absurdo, tá? É um total absurdo. Por quê? Porque o ensino à distância, por exemplo, em 20 minutos de aula, aqui à distância, e falo isso com professores que dão aula dessa forma há muito tempo, não é? Corresponde a praticamente 1 hora em sala de aula. É claro que eu dou aula para adultos, não é? Um pouco diferente. Mas quando eu falo que para o adulto funciona dessa forma, para a criança é melhor ainda. Por quê? Porque de forma remota, não é? A interação é um pouco diferenciada da interação de sala de aula. Então, você pegar 1 hora de conteúdo remoto é muita coisa. Então, os alunos ficaram sobrecarregados, não ficaram proativos, certo? Não absorveram informação. Resultado, a gente tem aí as pesquisas revelando que alunos por exemplo, do terceiro ano do ensino médio, né, ficaram deficientes em 70% dos conteúdos de língua portuguesa. Ou seja, houve conteúdo, tá certo que foi apresentado, mas não foi
absorvido, tá bom? Então, gente, esses são os temas, por enquanto eu tô só dando dicas de linhas temáticas. Esses temas todos trabalharemos no nosso curso aqui de redação pronta. Mas depois, mais adiante, eu volto com mais dicas para você, dicas de como desenvolver a redação para que você possa trabalhar melhor no seu concurso, tá?